uma das maiores perguntas que nós podemos fazer acerca de Cristo. Por que Ele veio para essa terra? Por que Jesus veio? Por que Ele saiu do seu trono de graça, um local incomparável que é o céu, tendo anjos a seus serviços, e nós dizemos centenas e milhares de anjos a seus serviços, anjos poderosos, que só um deles matou 70 mil dos soldados de Senaqueribe, só um dos anjos do Senhor. Por que Jesus veio, então? Por que Ele sofreu naquela cruz de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde? Por quê? Por que Ele foi colocado como um defunto, numa gruta, numa pedra, numa caverna, para depois de 3 dias ressuscitar? Por que Ele veio? Ele veio por causa do nosso pecado. Ele veio exclusivamente por causa do nosso pecado. Evidentemente que fazendo a vontade do Pai, mas Ele veio por causa do seu e do meu pecado. Não teria outro motivo na sua vida senão o seu e o meu pecado. Porque se não fosse por conta do nosso pecado, o Senhor Deus poderia muito bem estar nos aconselhando para nós vivermos uma vida casta, uma vida de bom procedimento, uma vida de bom comportamento, e a nossa relação com Deus continuaria. Ele poderia até trazer essa orientação, como Ele fez no passado, por meio da lei de Moisés, por meio da orientação que Ele dava aos patriarcas, por meio da orientação que Ele dava aos profetas e aos sacerdotes, aos reis. Nós poderíamos ser conduzidos na nossa relação com Deus por meio desses artifícios. Ele poderia até mesmo direcionar as nossas vidas por meio do nosso próprio sofrimento. Alguém vê o outro sofrendo, agonizando, morrendo, e aí poderia se dizer: eita, eu preciso me consertar com Deus, porque senão a minha situação pode ser aquela. Eu vou me ajeitar com Deus. Mas nós vamos perceber que nenhum desses artifícios foi possível para nos fazer nos relacionar com Deus e tampouco abandonar os nossos pecados. Nós sabemos o que foi que aconteceu com os patriarcas, a desobediência que correu não somente através do povo que eles lideravam, mas através da vida deles mesmos. Nós vamos ver o pecado que rodeou a vida dos profetas, que rodeou a vida das pessoas para quem eles verbalizavam. Nós vamos ver o que aconteceu na vida dos sacerdotes, na vida das pessoas que eles orientavam. Você sabe que o povo de Deus continuou desobediente. Você sabe o que aconteceu lá no princípio, lá no começo, quando o próprio Deus chegava todos os dias, às 6 horas da tarde aproximadamente, falava com Adão. E não tem coisa mais incrível, mais espetacular do que você estar na presença de Deus e sentir a presença dele, e ter um paraíso à sua disposição, e ter 2 itens, ou um item do qual você não poderia tocar naquele item, no meio de uma imensidão, uma floresta de opções, oportunidades e privilégios. E aí ele escolheu exatamente aquilo que Deus disse que não era para ele escolher. A orientação que ele tinha, a orientação do próprio Deus. Adiantou? Não adiantou. Não adiantou. O próprio Deus. Deus não fracassou. Nós fracassamos com o projeto dele. Ele foi o que aconteceu. Como nosso Deus não fracassa, Deus resolveu se tornar gente como um de nós, sair do seu trono de graça, fazer-se carne e ser pendurado naquela cruz, para que nós aprendêssemos a obedecer a Ele, a viver como Ele queria, através daquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário, porque se não fosse assim, o Espírito Santo não teria vindo. Por conta da morte do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio para nos orientar nos nossos pecados. E nós estamos aqui porque Jesus veio e morreu por cada um de nós. Porque Jesus veio e morreu por cada um de nós para aniquilar o pecado das nossas vidas. Esse é o alvo maior de Deus para com a sua e para com a minha vida, é aniquilar o pecado de cada um de nós. Se vamos ficar ricos, se vamos ser pessoas que nos relacionaremos bem com outras pessoas, se vamos realizar sonhos nossos, isso é subjetivo, porque o
aniquilar o pecado das nossas vidas, é nos aproximarmos dele, porque se nós tivermos comunhão com Deus, aquilo que for necessário, que for da soberana vontade dele, naturalmente nós conseguiremos, naturalmente nós conquistaremos, porque ele nos ama, ele nos amou primeiro. Então, ainda com essa linha de pensamento da dirigente, do orador, do irmão Danilo, que fez a oração, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso, deixa eu ver aqui, Evangelho de João, capítulo 8, nós podemos ler a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1, por favor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Evangelho, segundo escreveu João. Está aí Mateus, Marcos, Lucas e João para os nossos visitantes. A sequência é essa, no Novo Testamento. Amém? Se você puder auxiliar os nossos visitantes com a sua Bíblia, auxilie. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, algumas traduções diz, de madrugada, estava outra vez no templo, logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. A Bíblia Sagrada diz que são os mestres da lei e são os fariseus. Não foi qualquer pessoa que levou aquela mulher que foi flagrada em adultério para a presença do Senhor em meio à multidão. Não foi qualquer pessoa. Eram homens que conheciam as Sagradas Escrituras, eram homens que sabiam que na lei mosaica está escrito que a mulher que era apanhada em adultério, ela deveria ser apedrejada. Então eles sabiam, e Jesus sabia que eles conheciam esse pré-requisito da lei. Eram os fariseus também, pessoas que tinham moral para apontar, para denunciar a culpa ou o pecado de qualquer pessoa. Ao contrário do que muita gente pensa, os fariseus eles tinham uma vida casta, eram cidadãos de probidade diante da sociedade, eram cidadãos dos quais não tinham o que se falar, eram homens que não deviam o mercado da esquina, eram homens que não tinham seus nomes no SPC, no Serasa, no fórum, na delegacia, eram homens que podiam andar de cabeça erguida, eram homens que eram exemplo da forma de se vestir, da forma de falar, eram homens que tinham exemplo na forma do seu proceder dentro do momento do ambiente de culto. Liturgicamente, ninguém podia cobrar nada dos fariseus, pois a Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós não teremos parte no reino de Deus com ele. Olha só quem são esses cidadãos que estavam levando esta mulher que foi apanhada em flagrante adultério nas primeiras horas da manhã. Eram homens dos quais ninguém podia questionar. E esse deve ser um dos porquês da multidão. A credibilidade que eles tinham era da multidão. A multidão estava acompanhando ele, porque certamente eles tinham credibilidade diante dessa multidão. Eles chegaram nas primeiras horas da manhã. E a pergunta que eu faço é: quem é que é capaz de fazer esse serviço nas primeiras horas da manhã, despertar a procura da culpa do pecado de alguém? Quem é que é capaz nas primeiras horas começar uma vida, uma atividade de acusação para com outras pessoas? Quantas e quantas vezes nós somos ávidos em cedo despertarmos acerca do erro de alguém? Nós temos uma facilidade muito grande em apontar o erro das outras pessoas e temos uma dificuldade ainda maior de admitir os nossos erros. E esses homens, vestidos no seu senso de justiça e de espiritualidade,
Eu quero entender que esses homens aqui estavam sim procurando a sua justiça. Esses homens aqui estavam querendo sim a coisa correta. Esses homens aqui, em hipótese alguma, estavam querendo ser injustos, sabe? Covardes, ou seja o que for. Mas eu quero acreditar que esses homens aqui estavam querendo fazer a coisa correta. O próprio Paulo, considerado um serial killer pelo Augusto Cury, o próprio Paulo fazia tudo aquilo que ele fez em nome de Deus. Matou cristãos em nome de Deus. Era fariseu dos fariseus, conhecedor das Sagradas Escrituras, vamos dizer assim, conhecedor das leis. Por aqui passou um juiz, que hoje ele está aposentado, um homem muito inteligente. Ele falou uma coisa que ficou no meu coração, no que diz respeito à justiça dos homens. Porque todo juiz tem que judicar pautado no que está na Constituição. Um juiz não pode fugir daquilo que está na Constituição. Ele é obrigado a cumprir o que está na Constituição, porque eles são os guardiões da lei. E o juiz que passou aqui pela nossa cidade, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, para judicar no interior é preciso bom senso. E é verdade. A nossa lei, ela não atenua uma pessoa que comete o crime por não conhecer a lei, de forma nenhuma. Ninguém é indesculpável diante da lei dos homens, conhecendo ou não. Por isso que há necessidade de constituir um advogado. Mas existem situações, principalmente no direito civil, nas relações interpessoais, que se o juiz não usar de bom senso, ele pode aumentar o sofrimento da vida de uma pessoa. Ele pode até destruir a vida de uma pessoa. Então é preciso que, em determinado momento, sim, onde há pessoas que são leigas, pessoas que não entendem da lei, é preciso que se use o bom senso no primeiro momento. Porque se o erro persistir, e aí, infelizmente, é preciso que se use a rigidez da lei. Então esses homens eram homens que tinham um alto conhecimento das leis e, evidentemente, um alto padrão moral. Geralmente quem nos acusa, está revestido dessa condição, da condição de que está na razão. Geralmente quem cobra de nós um erro é alguém que pode, e muitas vezes, o que é pior, sabe cobrar. Mas o Senhor Jesus, quando de repente é confrontado, e no texto anterior, o texto vai dizer lá na frente que eles estavam querendo experimentar Jesus. Eles estavam querendo, de alguma forma, encontrar Jesus como eu, porque certo, a Bíblia Sagrada manda matar a mulher que cometeu adultério. Mas a Bíblia Sagrada manda também ter misericórdia. E vamos dizer assim, eles colocaram Jesus numa situação, ou queriam colocar Jesus numa situação muito difícil, quando trouxeram essa mulher à presença dele e disseram assim: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Por que alguém, eu vou fazer um parênteses aqui, uma pausa aqui, por que alguém que percebeu que essa mulher estava incorrendo no erro, não chegou para ela antes, ou não chegaram para ela antes, sabendo o endereço dela, sabendo que ela estava vivendo uma vida assim, não chegaram para ela e disseram: olha, é bom você começar a repensar o que você está fazendo, o que você está vivendo, o que você está fazendo é muito errado, é bom você não continuar com essa vida. Mas eu quero entender, eu quero explorar de que alguém estava acompanhando o passo a passo daquela mulher, pois eles não iam adivinhar, tinha alguém entre quatro paredes trancado. Quem pode adivinhar? Alguém, evidentemente, também pode ter delatado, vamos supor que alguém delatou, mas eu quero entender que eles acompanharam o passo a passo daquela mulher. Alguém já vinha falando da vida dela, e as pessoas que vinham falando da vida dela não tiveram a compaixão de chegar para ela antes e dizer: mulher, me diz uma coisa, está acontecendo isso assim com você? Olha, que tal você mudar de vida? Se alguém denunciou ela para os fariseus e para os escribas. Mas a verdade é que a Bíblia Sagrada diz que eles foram nas primeiras horas da manhã. Como nós nos antecedemos, como nós nos apressamos para denunciar o pecado alheio.
para tornar público o pecado alheio. Porque se eles, a Bíblia, na verdade, quisesse a mudança dessa mulher, eles iriam tratar com ela. Mas o que foi que eles fizeram? A Bíblia Sagrada diz que eles trouxeram essa mulher e a colocaram diante de uma multidão. Meus irmãos, eu já preguei sobre esse texto uma vez, e eu fico imaginando a cena daquela multidão lá na porta da casa daquela mulher, puxando à força aquela mulher, e um costume que até hoje perdura, é que quando uma mulher era apanhada em adultério, ela tinha as suas vestes de cima retiradas, tinha os seus seios expostos. E essa mulher sendo arrastada nas primeiras horas da manhã, tamanho da vergonha, arrastando aquela mulher no meio da multidão. Os cachorros latindo, com certeza despertou a curiosidade de muito mais pessoas, e muito mais pessoas abriram as suas janelas para olhar aquela situação deprimente na qual se encontrava a mulher, e levaram aquela mulher até o local onde Jesus Cristo estava, fazendo essa vergonha. Aquelas pessoas não estavam preocupadas como é que ia ficar a cabeça dos filhos daquela mulher. Se eram filhos que já entendiam a situação, se era adolescente, jovem, como é que fica o coração de um jovem, de um adolescente, que sabe que sua mãe fez aquilo, ou que observa as pessoas fazendo aquilo com a sua mãe, aquela situação toda? Como é que fica o coração do homem? Será se eles não conseguiram colocar aquela mulher contra a família do esposo? Será que eles não causaram cisão na família, uma cisão social? Qual bem que pode fazer para qualquer pessoa, para qualquer organização, quando nós tomamos essa postura, quando nós nos comportamos desse jeito? Qual é o bem maior? Vai recuperar a vida da pessoa? Vai trazer bem para toda a sociedade? Qual é o bem que essa situação pode trazer? Essa situação só pode trazer uma coisa. Vejam só como eles são religiosos. E uma igreja, ela não pode ser conhecida pela forma com a qual ela trata os santos, mas ela deve ser conhecida pela forma como ela trata os pecadores. Foi por isso que ele veio. Ele diz na sua palavra que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para o pecador. Quanto maior o pecador, maior o amor de Deus por ele. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Qual bem que isso vai trazer? Você denunciar o pecado de uma pessoa para outras pessoas. Você poderia chegar para ela pessoalmente, conversar com ela acerca daquela situação. Não vai trazer bem nenhum. Eu conheço, tem situações de julgamentos como essa. Eu conheço história de pessoas que perderam a vida. Isso é um ato de amor? Isso é um ato de misericórdia por parte de uma igreja? Por parte de religiosos? Eu quero pedir perdão para a igreja, porque muitas vezes, em algumas vezes, muitas não, graças a Deus muitas não, mas isso não tira de mim a revolta que eu tenho de mim mesmo muitas vezes. É que umas 2 ou 3 pessoas saíram aqui da igreja porque eu as tratei da forma como a igreja queria que eu as tratasse. E essas pessoas saíram da igreja e foram para outras igrejas. Elas cometeram pecado? Sim, cometeram pecado. Mas foram para outras igrejas. Mas infelizmente nem em outras igrejas essas pessoas estão. Essas pessoas estão no mundo. Se Deus permitir, se Deus me der o privilégio, eu vou procurar essas pessoas e vou conversar com elas. Porque realmente nós precisamos repensar e ver o que aconteceu aqui e se isso reflete a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Porque a igreja fica instigando, a igreja quer. Quem é que não tem pecado? Jesus faz essa pergunta para esses homens aqui. Quem é de vocês que não tem pecado? Porque eles estavam procurando uma armadilha para apanhar Jesus e terem que dizer algo dele para que pudesse usar contra ele. Jesus agora que estava em pé, ele se inclina. Eles queriam tirar Jesus do eixo, queriam tirar Jesus do equilíbrio.
E as pessoas da igreja que muitas vezes trouxeram a situação de alguns irmãos que pecaram, que erraram, vieram muito ávidos falando da situação. Pastor, o senhor tem que resolver. Ah, que feio! Porque nós temos que dar satisfação para a sociedade. A sociedade, ela não tem que nos conhecer pela forma como nós tratamos os santos. Elas têm que nos conhecer pela forma como nós tratamos os pecadores. Quem é um ímpio para dizer como a igreja tem que se comportar? Quem são os ímpios? São pessoas que muitas vezes não têm testemunho de vida, que vivem uma vida desregrada e ficam cobrando da igreja como que a igreja tem que ser, se eles não são igreja. Mas nós agimos para dar satisfação a quem estava fora, não para dar satisfação a Deus. Nós vivemos para dar satisfação a quem estava fora. Aqui na nossa região, nós temos um pastor que pecou. Eu tenho certeza que por causa da sociedade, a igreja agiu com muita dureza, no meu ver, para com a vida dele. E alguns irmãos até saíram da igreja por conta desse erro dele. Prova de que esses irmãos não estavam servindo a Deus, estavam servindo a um homem, a um pastor. O que levou a igreja a tratar? Eu compreendo, eu entendo que aquele pastor não pode mais continuar exercendo o seu ministério. Pelo menos ali não, eu compreendo. E compreendo por causa da sociedade. Porque se fosse por causa da igreja, isso não entra na minha mente, nem no meu coração. Porque a igreja, a maior marca da igreja, tem que ser aquela que é pautada pela misericórdia. A maior marca da igreja é aquela que é pautada pela misericórdia. E esses homens levam o Senhor Jesus. Talvez iam acusar ele por não ser um Deus misericordioso, que ele falava tanto misericórdia e amor. Mas tinham N acusações para fazer do Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada mostra que Jesus não perde o equilíbrio, como muitos de nós perdemos. Quando sabemos do erro de alguém, nossa, na minha família jamais, isso nunca aconteceu na minha família. O quê? Aqui na empresa? Não, na igreja? Jamais. Eles queriam tirar Jesus do eixo, mas Jesus não perdeu o equilíbrio, mostrando para nós que uma hora dessas é para nós procurar mantermos o nosso equilíbrio, não sairmos do eixo. Não é assim que muitas vezes nós nos comportamos diante da culpa de alguém. Se for contra outra pessoa, menos ruim, mas se for contra nós, pior. Nós perdemos o equilíbrio, nós saímos do eixo, até porque nós temos a razão. Nós temos o conhecimento, nós temos a forma de servir a Deus que são irreprováveis, as formas com as quais nós servimos a Deus. Nós temos uma cultura para cobrar o erro dos outros. Nós temos uma conduta ilibada diante da sociedade, diante de todos, diante do outro. Não, eu tenho razão, nós temos a razão, ele está errado, ou eles estão errados. Então o Senhor Jesus não perdeu o equilíbrio. E agora sentou, relaxou e começa a escrever no chão. Sabe, quando aconteceu uma situação dessa conosco, é necessário que nós respiremos 2 vezes, não é? Antes de fazer qualquer coisa que nós fizemos. E uma pergunta, né, que é muito clássica no nosso meio: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Mas nesse momento, eles levam essa mulher até a presença do Senhor, tentando tirar Jesus do equilíbrio, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus se inclina diante da situação. E o que é que Jesus faz? Eles continuaram a persuadir Jesus. Sabe aquela insistência? E a Bíblia Sagrada diz que foi que Jesus fez agora, de modo que ele se levantou e disse. Agora Jesus olha no olho de cada uma daquelas pessoas e diz: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra.
Sabe por que é que as mulheres que estão aqui não são todas adúlteras? Sabe por que os homens todos que estão aqui não são todos adúlteros? Não são homicidas? Sabe por quê? Porque Jesus não permite Satanás fazer conosco o que ele gostaria de fazer. A Bíblia Sagrada diz que Satanás pediu para nós nos tirandar como um trigo. E Jesus rogou a Deus que não permitisse fazer. Porque se Deus desse liberdade para o diabo atuzigar você, como diz o caboclo, 24 horas da sua vida, não tinha um tivesse coragem de sequer entrar dentro desse santuário. E é isso que Jesus faz. Aqueles dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um pecado grave desse que merecia a condenação, a pena capital, é tão grave quanto o pecado da mentira? Claro que é. Porque aqui com certeza esses homens não eram adúlteros, mas eles tinham um pecadinho, né? Não, mas é porque o meu pecado não chama tanta atenção, mas é porque o meu pecado não escandaliza. Mas você é pecador, você é pecadora. E para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Por conta das consequências que nós observamos na vida das pessoas, é que nós consideramos um pecadinho um pecadão. Pecado para Deus é pecado e acabou. Nós não estamos aqui com isso dizendo que nós devemos tratar pecado como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Também não é por aí. Nem tampouco queremos incentivar as pessoas a pecarem. Nós estamos aqui não com a palavra para incentivar as pessoas a pecarem, mas para motivar a igreja a exercer misericórdia. E para que as pessoas acreditem nas misericórdias do Senhor. Que novas são cada manhã. E diz o texto de Lamentações que as mesmas são a causa de não sermos consumidos. Por isso, repito, você não foi consumido ainda pelo pecado, porque as misericórdias do Senhor se renovaram na hora que você abriu os olhos. Elas se renovaram na sua vida. Novas são cada manhã, e as mesmas são causa de nós não sermos consumidos. Nós não temos o direito, porque Jesus ainda não está sentado no trono de juiz, e você está sentado num trono que futuramente só Jesus vai sentar para julgar a igreja dele. Ele ainda não é juiz, tanto é que ele se coloca como advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, o Apocalipse diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o reto. Ele é o nosso advogado. Sabe, quando você olha para a situação psicológica dessa mulher, está tudo perdido, já estou morta mesmo, não tem mais jeito para a minha vida, acabou, aqui é o fim. Que coisa, a situação dos meus filhos, a situação do meu esposo, e agora, como é que vai ser a minha relação com a minha sogra, com o meu sogro, como é que vai ser a relação com os meus amigos de trabalho? Estou morta de vergonha, e agora as mulheres, as meninas lá no trabalho, o que é que vão dizer? Quando você estiver nessa situação, Jesus entra como advogado, não somente para pleitear direito a você, mas também para lhe dar paz de espírito. Para lhe dar paz de espírito. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E agora ele é advogado, ainda não é juiz, repito, ele não é juiz ainda. E às vezes pedimos para Jesus praticamente ser o juiz da causa, ser o juiz da situação. Vamos lá, Jesus, faz isso com ele, tomara que aconteça isso com ele. Lembra dos Boanerges? Pedro, Tiago e João foram conhecidos como os Boanerges, porque numa determinada situação lá, né, o povo estava muito rebelde. E eles pediram para Jesus, Senhor, o Senhor quer que nós oremos para que fogo caia do céu? Jesus os repreendeu na mesma hora. Pedro, Tiago e João, Boanerges são os filhos do trovão. E às vezes nós estamos nos comportando como Boanerges, como filhos do trovão. Queremos fulminar com um raio, bem no meio da cabeça daquele que cometeu o pecado. Quando o amor, a graça, a misericórdia pode resolver melhor essa situação. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo saiu ganhando. Todo mundo saiu entendendo, né, compadre? Quem era um besta, que era um atrevido? Eu imagino que Pedro já estava com a pedra na mão, não é? Eu imagino que Pedro já com a pedra na mão para poder, ele era o afoito da situação, né?
Quantos Pedros nós temos dentro da igreja? Você é seguidor de Cristo? Cristão é pequeno Cristo, é imitador de Cristo, tá? Se você quer ser cristão, cristão é pequeno Cristo, é imitador de Cristo. Depois que ele lavou os pés empoeirados, sujos de calo do Judas, depois que serviu a ceia para ele, comida para ele na bandeja, horas depois estava lá aquele infeliz, acompanhado dos soldados, e foi lá e beijou o rosto de Jesus. O que foi que Jesus disse para ele? Ah, mas como você é ingrato, como você é sem confiança, mas você não reconhece o que eu fiz por você, e pensa que eu não sei que você está me traindo com um beijo. Foi isso que Jesus falou para Judas? Não. Quando Judas chega para Jesus com aqueles homens para prender ele lá no Getsemane, o que é que Jesus diz para Judas? Para lavar o coração de Judas. Jesus não queria perder Judas. Jesus não quer perder ninguém. A igreja pode até selecionar pessoas para fazer parte dela, mas Jesus não. Jesus não queria perder nenhum Judas, senão o filho da perdição, como ele diz. Porque Judas já era filho da perdição, mas ele não queria. Ele, pai, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, senão o filho da perdição. O que foi que Jesus disse para Judas quando Judas beija ele? Jesus diz: amigo, amigo, é com um beijo que traz o filho do homem. Uma hora dessas, Jesus ainda o chamou de amigo. Sim, chamou de amigo. É com um beijo que traz. Olha, é como se Jesus estivesse lembrando: não te apavora, não te desespera, calma, a situação vai se resolver. Mas o alto senso de justiça de Judas, que nós precisamos tomar muito cuidado com ele, porque o problema não são as pessoas não nos perdoarem. Você que é uma pessoa de bem que vai pecar, qualquer hora dessa vai pecar, viu? Vou dar essa boa notícia para você. O problema é você não se perdoar, não admitir que você erra. Onde foi que você errou nessa situação? Não, eu estou com minha consciência tranquila que eu não errei. Errou. Eles erraram aqui. E como erraram feio? Não era dessa forma de tratar a situação de pecado, de tratar a situação do mal, principalmente com homens que eram conhecedores, letrados nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia Sagrada diz, e quando ele faz essa pergunta, quando eles ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Onde estão os teus acusadores? O que é que está acusando você? O que é que está perturbando você? Jesus faz essa pergunta hoje à noite para você. O que é que está delatando você diante das pessoas, diante da sociedade? Ah, tem um dedo apontado para você, tem dedos apontados para você. Cadê? O que é que está acusando você? O que é que não está permitindo você dormir? Porque por mais ruim que seja a pessoa, quando ela faz o mal, aquilo incomoda ela. Nem que seja por pouco tempo, mas incomoda. Jesus faz essa pergunta: onde estão os teus acusadores? Ele faz essa pergunta para mim e para você. Nenhum deles te condenou? Nenhum deles condenou você? Ora, levar uma mulher que aconteceu, a bagaceira que aconteceu, de estar no regaço de outro homem, aí leva logo na presença do Todo-Poderoso, do Santo dos Santos, do Santíssimo, leva logo na presença dele. O que você espera? Porque nós somos ensinados muitas vezes na igreja que tem um Jesus carrasco esperando cada um de nós para tratar o nosso pecado. É que nós vamos pagar feio pelo mal que nós cometemos. A impressão que nós temos é essa. A Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: nem tão pouco eu te condeno. Se ninguém condenou você, diz aqui: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus não quer que esse pecado se repita, porque pode ser que numa hora dessa Jesus não esteja presente e as pedradas venham mesmo, a morte venha. Mas é preciso que nós compreendamos que é assim que Ele nos trata, que é assim que Ele trata você, e que Ele quer trazer a paz. Porque
A disciplina na vida dessa mulher já tinha existido. Para que sofrimento maior do que ser exposta como a forma como foi, do que estar sentindo o que ela sentiu? Não, mas só presta se a gente queimar com gasolina. Não foi suficiente aquele sofrimento na vida dela. Nós temos ainda que matar. Temos que tirar a vida dela. Merece morte, merece morrer. Jesus disse: nem tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Mas Jesus não quer que nós cometamos pecado. Jesus não quer que nós fiquemos incorrendo no mesmo erro sempre. É porque tem um basta para isso. Nós vamos entender que aqui tem um basta para a situação. Ele é misericordioso, mas tem um basta para a situação. Eu quero imaginar que Jesus, eu acho que essa foi a primeira vez que Jesus falou com uma pessoa sem olhar nos olhos dela. Porque foram poucas as pessoas que se encontraram com Jesus. Jesus se encontrou com muita gente, com multidão e tudo, mas foram poucas pessoas que tiveram esse encontro pessoal com Jesus. E a vida dela mudou. Quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida muda. Mas eu quero acreditar que essa foi a única vez que Jesus não olhou nos olhos de uma pessoa. Porque esse Jesus, eu estou aqui só explorando. A gente não pode dizer que a Bíblia diz, se a Bíblia não diz, tá? Porque isso não é heresia. Eu não estou dizendo que a Bíblia disse isso, que a Bíblia diz isso. Mas eu quero imaginar que foi a primeira vez que Jesus não olhou no olho de uma pessoa. Sabe por quê? Porque ela ainda estava sem as partes de cima, sem a sua roupa de cima. Aqui tinha uma amiga que nós amávamos muito ela morreu num acidente automobilístico. E eu não me contentei e fui olhar ela lá na pedra. E no primeiro momento eu não consegui olhar ela porque ela estava sem roupa. Eu pedi para as enfermeiras que estavam lá que cobrisse ela. Eu fui olhar a perna dela, estava com uma fratura exposta, tinha duas perfurações aqui no queixo dela, muito profunda. Eu olhei para aquela irmã que a gente amava tanto, eu chorei muito naquele momento. Mas mesmo se tratando de uma pessoa morta, uma mulher morta, eu não senti o pudor de estar olhando para ela sem roupa. E olha que eu sou bem desmantelado, né? Pecador veterano. Agora você imagina Jesus. Jesus não olhou no olho dela para ver ela com seus seios expostos. Jesus não quer nos envergonhar. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer mudar o nosso estado de espírito para melhor. Mas é preciso que nós creiamos, é preciso que nós tenhamos um encontro com Ele. Eu perguntaria nessa noite: você gostaria de ter um encontro com Jesus? Você gostaria de ter um encontro com Jesus? Fique de pé, por favor. Vamos orar encerrando. Feche seus olhos, por favor, e vamos orar. E eu perguntaria se nessa noite